Olá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esta palavra de hoje trará até você um sentimento de alegria e de confirmação da fé que você tem no Criador. Se você está ouvindo este áudio, se você está vendo esse vídeo, é porque você acredita naquele que criou você. Muitos me perguntam, como e quando seremos salvos? Eu digo a você que como, eu não sei, mas quando, a palavra nos diz, no momento em que nós crermos. Eu sei que muitos aqui irão dizer, mas quando é esse momento e como saberemos? É um pouco complicado explicar isso em palavras, porque na verdade, todos nós que recebemos de Deus o dom espiritual, na mesma hora saberemos. Mas nós temos o livro sagrado para nos mostrar o caminho e como fazer isso. Como chegar então ao ponto de conversão? Muitos por aí dizem que a conversão ela é individual. Outros querem ser salvos por meio de rebanho. Outros ainda dizem que Deus nem existe. Mas eu tenho para você uma alegria agora. Eu quero dizer para você nesse momento que Deus nunca abandonará aquele que o procurar, que o buscar de todo o coração. Eu te pergunto, você está disposto a abandonar os seus mais íntimos desejos, a sua mais íntima vontade para fazer aquilo que Deus realmente manda você fazer? É uma pergunta difícil e uma resposta mais difícil ainda. Quem fala com você sobre isso sou eu, que passo por isso. Não vou mentir para você, não é porque sou pregador do Evangelho e porque professo aquilo que vivo que é diferente comigo. Muitas vezes nós não percebemos, mas fazemos sim muito desagrado àquele que nos criou. No momento em que percebemos isso, é o momento em que podemos estar sendo trabalhados pelo Espírito Santo de Deus, que nos dá a consciência do erro. O Espírito Santo nos leva a um patamar de adoração imensurável, sem medidas. Não há como medir a adoração. Do mesmo modo, não há como dizer para você que você é salvo, mas há sim uma grande chance de você saber se está no caminho certo ou não. E para isso, iremos para a palavra de Deus. Vamos buscar um pouco à luz da palavra aquilo que Deus tem para cada um de nós. Esse versículo, crê no Senhor e serás salvo tu e tua casa, nos mostra muito do que Deus quer que façamos em relação àquilo que somos ou deixamos de ser. Eu quero que você entenda que Deus nunca vai te obrigar a ser aquilo que você não é. Por isso, não se preocupe quanto a isso. Não se preocupe em simplesmente estar sofrendo por alguma coisa que alguém disse para você. Não se preocupe mesmo, porque do mesmo modo que você não quer ir para o céu, é terrível entender que isso é possível sem você querer. Para subirmos ao céu, nós temos que querer ir ao céu. É a primeira intenção que temos que ter no coração. Muitos não querem nem saber como, mas querem ir. Isso é impossível. Não há como entrar no céu sem você realmente querer. E nós podemos ver que a palavra crer aqui não é simplesmente crer, mas obedecer. A palavra também nos diz que nós temos que examinar as Escrituras, porque cuidamos ter nela a vida eterna. Esta porção da palavra nos leva a entender então que somos pessoas totalmente dependentes de Deus e precisamos então da sua autorização, certo? Certo.
A autorização de Deus, ela chega a partir do momento em que você, no seu coração, entende que Ele é o único caminho. Jesus Cristo é o caminho. Este caminho, ele não é negociável. Não há negociação para subir ao céu. Não há. A única coisa que existe para subir ao céu é a sua crença, é aquilo que você crê, é a fé. Esta fé, ela é realizada por você através de uma vida em submissão àquele que um dia determinou o que fazer. Nós, muitas vezes, temos medo de Deus. O medo não te leva ao céu, pelo contrário, o medo pode até te afastar de Deus. Ter medo de Deus não significa adorá-lo, porque medo você também tem do diabo. E o diabo, nós sabemos que é ele que incentiva você a não obedecer a Deus. Então, por favor, quando se tratar de salvação, não tenha medo de Deus, apenas o respeite. O temor ao Senhor é a verdadeira palavra, é a palavra que precisamos entender aqui. Qual a diferença entre temer a Deus e ter medo de Deus? Você teme a Deus porque você sabe que Ele tem poder tanto para salvar quanto para condenar você. Mas no temor existe a garantia daquilo que se crê, que é o fato de você obedecer, não simplesmente porque você entendeu alguma coisa, mas porque você ama fazer aquilo que agrada quem pode te salvar. Então, vamos tentar entender o que realmente quero dizer com isso, porque na verdade o medo também pode te levar ao temor. Sim, na verdade, todos nós começamos com medo de ir para o inferno. Então isso, evidentemente, pode também te levar a querer ser salvo. Se for por esse lado, até que é compreensível que o medo possa te levar, sim, a ter temor de Deus. A diferença entre o temor e o medo é que o medo é natural dentro de um homem. Pelo medo, o homem mente. Pelo medo, o homem às vezes se endivida. Pelo medo, o homem deixa de fazer muitas coisas simplesmente para poupar a sua própria vida ou poupá-lo de alguma vergonha ou de qualquer coisa que é relacionada com a sua existência. O papel do medo, ele é muitas vezes mal interpretado por nós. Nós achamos às vezes, e isso é muito perigoso, essa é a diferença do temor e do medo. No temor, você obedece porque você é um salvo. E sendo salvo, você sabe que o Espírito que está em você é que trouxe até você a experiência que te levou a fazer tudo conforme Deus quer que você faça. Preste atenção neste versículo. Podes ver que Deus então tem direto acesso ao seu coração. Na verdade, isso é muito eloquente, ou seja, é muito vibrante em nós quando realmente encontramos a verdade que Deus quer. Porque quando estamos com o Espírito de Deus, estamos não simplesmente convencidos, como um estudo, por exemplo. Você estuda alguma coisa e constata que aquilo é real. Isso te dá um convencimento. E você então, a partir daquele momento, começa a saber daquele assunto. A conversão é diferente do convencimento. A conversão, ela faz com que você se transforme. É tipo que você era uma água e se transformou em vinho, ou vice-versa. A conversão, ela transforma você. Você muda de identidade. A partir daquele momento, você não simplesmente acredita em Deus porque ouviu falar de Deus, mas porque vive o que ouviu. E daí em diante, a constatação através daquilo que você faz, tendo como fruto do que faz, te dá a certeza do que você realmente é perante Deus.
É um pouco complicado na cabeça daquele que ainda não se converteu, mas eu preciso dizer para você que se você não tentar abrir a sua mente, você será sim castigado pelo pecado que está em você. Por favor, trate com todo respeito a palavra de Deus e busque nela, porque é através dela que nós encontraremos a salvação. Só é através da palavra. No capítulo 1, no versículo 1 em diante, nós podemos perceber que o verbo falado pelo profeta João é a palavra que é Jesus, que é dita por ele mesmo antes de tudo existir. E ele também já existia. O verbo aqui também pode ser traduzido como a palavra de Deus, que é vivida por Jesus e que ele veio para nos explicar e nos ensinar como servir a Deus e mostrar em nossas atitudes os seus mandamentos, porque as atitudes dos homens de Deus farão com que os seus mandamentos se reflitam em nossas atitudes. Esse é um breve vídeo, porque hoje não tive tempo de gravar um vídeo mais longo, mas eu quero dizer para você que mesmo sem aparecer aqui, você pode entender que Deus ama você e quer você ao lado dele. Por isso, grave bem o que falei até aqui e que você possa aceitar Jesus como seu salvador pessoal. E você que tem Jesus no fundo do coração, não deixe de pregar aos outros, de falar aos outros o que Jesus realmente quer com eles. Porque se eles não ficarem cientes daquilo que Jesus quer que eles façam, jamais o poder do Espírito Santo poderá transformá-los realmente. E nós ficaremos apenas como alunos que aprendemos alguma lição. E que essa lição seja a lição de que você sabe que aquilo que está escrito na palavra, ele tem que ser evidenciado por você através de uma vida que, vivendo o que a palavra diz, colhe os frutos do que a própria diz. Que Deus nos abençoe, que Deus nos livre de momentos ruins, porque pior do que um momento ruim é um momento ruim longe de Deus. E que assim a palavra dele possa ter ficado nesse ligeiro momento de reflexão em sua mente e em seu coração. Que Deus possa sempre nos mostrar o caminho certo, porque nós, sem ele, somos como um barco à deriva, sem bússola, sem nada para nos dirigir. Muito obrigado e até um próximo conteúdo, se Deus assim nos permitir. Fui!